Good evening, boa noite, seja muito bem-vindo a esse programa que é feito para você com o maior carinho, Leaders School Connection. Leaders School Connection todas as terças-feiras às 19h30 aqui no Piccolo Esporte Notícia. Aguardo vocês para compartilhar ideias de vida, pensamentos, enfim, para conectar você com várias questões profissionais, mostrar um pouco da importância do inglês e o quanto o inglês está atrelado à questão do sucesso profissional, sucesso pessoal e as grandes conquistas e as grandes portas que ele pode abrir para você. Leaders School Connection é um oferecimento, então, né, do Sicredi. Nós temos os grandes apoiadores do Sicredi, que nós contamos com o apoio também da Berta Joias e Relógios. E eu queria muito contar para vocês que o programa Leaders School Connection está aqui no Piccolo Esporte Notícia, no canal 4 da Paraná Mídias e também na Opção Telecom e Domus Telecom. E estamos aqui sempre para levar a você entretenimento de qualidade. Então, mais uma vez lembrando dos nossos apoiadores. O Leaders School Connection conta com o apoio do Sicredi, Paraná Aliança e Berta Joias e Relógios. A partir desse momento, você que compartilhar a nossa live estará concorrendo a um brinde da Berta Joias e Relógios. Uau, que legal! No final do programa, contarei para vocês quem foi o felizardo, a felizarda, né? Enfim, quem vai levar o brinde para casa. É com uma imensa alegria e é com o coração assim transbordando. Estou tão emocionada hoje por receber uma pessoa muito especial, que tem uma história linda. Porque muitas vezes as pessoas, né, a gente comenta sobre pessoas de outras cidades, de outros países, a gente esquece que na nossa cidade, que na nossa região, nós temos grandes talentos, nós temos pessoas que realmente que já realizaram, né, uma jornada, já estão no meio de uma jornada e que são pessoas de sucesso. E o Leaders School Connection é isso, pessoas de sucesso no âmbito profissional e pessoal. Luiz Felipe Priester. Ai, que bom receber você! Obrigado pelo convite, Lu. Boa noite pessoal. A satisfação é imensa estar aqui contigo hoje, compartilhando um pouquinho da história. É muito legal. É muito bom contar a história das pessoas que a gente conhece. Enfim, pois é, Luiz Felipe. Então, biotecnólogo, mestrando em biociências pela UTF-PR, especialista em gestão da qualidade e segurança de alimentos, fez parte como biotecnólogo, né? Você teve a sua formação no Canadá, você estudou biotecnologia avançada, trabalhou com pesquisa em institutos de ponta, desenvolvendo metodologias de análises inovadoras. Com 10 anos de experiência em pesquisa e inovação na área de alimentos funcionais e compostos, de interesse à saúde, montando, estabelecendo, gerindo laboratórios de pesquisa na área. Recentemente esteve em uma conferência internacional de alto impacto no Vale do Silício, Polo de Inovação e Tecnologia nos Estados Unidos, onde apresentou um artigo científico e reconhecido como melhor apresentação oral da sessão. Atua com pesquisa, desenvolvimento e inovação no Parque Tecnológico e Científico de Biociências, o Bioparque, na cidade de Toledo, um polo de inovação, investimentos e tecnologia na região oeste do Paraná. Atua também como voluntário no Rotaract Clube de Marechal Cândido Rondon, no Rotary Clube de Toledo, onde desenvolveu projetos de impacto internacional visando países como Líbano e Canadá, com projetos de apoio à comunidade. Luiz Felipe Priester, aluno Leaders School. Ai, que alegria! Que honra ter você aqui, contar um pouquinho da sua história. Espero que vocês curtam, porque temos muitas coisas para contar. Bastante coisa. Que legal! Então, vamos começar pelo começo, Luiz Felipe. Como é que aconteceu tudo isso? Como é que essa conexão com esse mundo, com essa formação começou? A minha história começa bem pequena, né, Lu? Os meus pais, eles sempre me motivaram, agradeço muito eles a vida inteira, sempre me motivaram a buscar mais, a saber mais, a se interessar por mais, a descobrir uma resposta bacana. E a próxima resposta? E aonde que eu posso buscar mais? E eu brinco que essa fase do porquê, que tem quando toda criança tem, eu nunca saí dessa fase, né? A gente brinca que isso é comum entre os cientistas, que a gente nunca saiu dessa fase do porquê. A gente quer saber sempre explicar o porquê e às vezes uma resposta não está satisfatória o suficiente, a gente busca um pouquinho a mais. Então eu
cresci basicamente dentro desse mundo de ciência, querendo mais livro, lendo a Barça. Lembra da Barça quando a gente era pequenininho? Sim, hoje o pessoal acho que nem sabe mais o que é Barça. Lia a Barça, deitava em casa no chão e ficava folheando a Barça lá, aprendendo muito sobre tudo. Aí aos poucos eu fui conhecendo um pouco mais de áreas que eu acho mais interessante assim. E isso foi a vida inteira. Então quando eu chego no meu momento de escolher uma profissão, tinha muita ciência para eu ir atrás, eu só não tinha facilidade com matemática e cálculo. Pelo amor de Deus, tira de perto de mim que eu não me dou bem. Não é uma facilidade. Porém, por exemplo, essa área de biologia, de química, sempre me atraiu bastante. Dando uma olhada junto com meus pais no quesito, o que é profissões de futuro, quais são o que pode ser inovador daqui para frente. Biotecnologia sempre se destacou e sempre se destaca até hoje. A gente sempre escuta esse termo e talvez eu fale um pouquinho mais depois para a gente entender melhor o que é biotecnologia. E sempre se destacou porque quer saber de genética, quer entender, explicar melhor a evolução do ser humano, a evolução de nós hoje como cidadãos numa sociedade civilizada, no século XXI, com carros, com prédios, com tudo que a gente tem hoje, como isso afeta o nosso corpo, o nosso próprio corpo, o organismo. Então, me iluminou, assim, é isso que eu vou seguir como carreira para minha vida. Que legal. Então, me botei para seguir uma carreira como biotecnólogo. Eu fiz na Universidade Federal do Paraná, aqui em Palotina, então foi uma oportunidade muito bacana para mim ter perto de casa. Eu tive o apoio dos meus pais, de eu poder ir lá estudar e estar aqui em casa ao mesmo tempo. Certo. E nós fomos a terceira turma, perdão. Então para nós foi um pioneirismo, assim, eu brinco que minhas... Desbravar. Exatamente. Então meus pontos assim para eu descobrir, desbravar, já começaram na faculdade, assim, porque parece que não, mas um curso novo numa universidade federal você tem que ir atrás de muito recurso. A gente tinha que ajudar os professores a ir atrás de recursos para a gente conseguir um laboratório de estrutura, de qualidade, e os professores sempre fantásticos, assim, conseguiram formar excelentes profissionais a vida inteira. Que legal. É bem bacana. Então segui nessa área no quesito formação profissional. Perto do término da minha faculdade, então eu consegui fazer um intercâmbio onde eu pude estudar biotecnologia avançada no Canadá. Então era um instituto de pesquisa de ponta, assim, eu tive contato com equipamentos, com metodologias, coisas que eu nunca teria aqui no Brasil, assim, com facilidade na época também. Então lá eu consegui desenvolver técnicas e entender melhor como seria o mundo que seria do Brasil daqui a um tempo. Assim que esses equipamentos chegassem aqui, assim que a gente tivesse recursos e estrutura para performar daquilo lá, eu já tinha esse conhecimento, então me ajudou bastante na área de biotecnologia e eu comecei a gravitacionar um pouquinho para a área de alimentos. Que legal! Então eu trabalhei lá, eu tive a oportunidade de trabalhar numa das maiores processadoras de alimentos do Canadá. Então para mim foi uma oportunidade única entender como é que funcionava a estrutura, como é que eles tratavam os funcionários, os colaboradores, como é que era a parte de documentação, da alimentação, da qualidade dos alimentos. E isso já me mostrou um panorama muito diferente do que eu tinha aqui quanto a alimentos. Então, com essa experiência lá, eu despertou algo quanto a alimentos funcionais, alimentos em geral, assim, sabe? E porque a biotecnologia ela também tem essa interface entre a química, o nosso corpo, o organismo. Então, como é que o nosso organismo reage a um alimento que eu estou consumindo diferente hoje? Se é um alimento processado, se é um alimento natural, enfim, entre outras definições. E dentro dessa área de alimentos, logo quando eu voltei para o Brasil, então eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na Sooro, aqui em Marechal. Que legal! Foi uma baita de uma oportunidade, um baita de um lugar. Foi um divisor de águas na minha vida no quesito profissional, porque eles têm muito esse interesse de inovação. Aí foi onde todo esse conceito de inovação foi fomentando dentro de mim, sabe? É um produto inovador, é um produto único no Brasil, então isso tem que vir com uma equipe que trabalha dentro de inovação. Então trouxe esse know-how lá do Canadá, de outras técnicas, outro jeito de encarar algumas coisas. Aprendi muito nos laboratórios aqui, quanto à gestão de laboratório, quanto à organização do laboratório, rotina de análises, preparar tudo. Tudo isso foi construindo uma caminha de experiências. Que assim. Legal! E daí eu entrei mais para a área de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Então, que bacana. Tive a parte da universidade onde eu tive um panorama geral assim, sobre todas as áreas de biotecnologia, trabalhei com alimentos na área mais industrial, fui para a parte de pesquisa. Aí eu volto lá para minha ciência, né, para o cientista pequenininho dentro de mim. Aí, nossa, daí eu estava faceiro, estava desenvolvendo novos produtos, descobrindo novos produtos que podem melhorar a nossa nutrição, podem fazer inúmeros benefícios.
E com todas essas oportunidades se acumulando, então é isso que surge hoje o meu Dream Job, né? Que é dentro do Parque Tecnológico e Científico de Biociência lá no Bioparque, em Toledo. Então hoje eu trabalho com pesquisa, desenvolvimento e inovação. É uma equipe totalmente voltada para pesquisas inovadoras, assim. Então, por fim, tudo isso, eu vou falar um pouquinho mais sobre o Bioparque. Sim, depois a gente vai conversar sobre isso, né? Chega onde estamos hoje, então. Que legal! É uma trajetória linda. Porque muitas vezes as pessoas pensam, nossa, eu gostaria tanto de desenvolver, eu gostaria de ser um profissional na área, eu gostaria de fazer tal coisa. Mas, gente, a gente tem que começar do começo, né? Tudo tem um início. E o início, eu sempre falo, é a parte mais fácil e ao mesmo tempo é a parte mais difícil. Porque você precisa ter motivação, você precisa tomar a decisão de fazer. Exato. Sair da sua zona de conforto. E estar pronto. Porque nada está pronto, você tem que construir. E ao mesmo tempo é fácil por quê? Porque depende de você. Exato. Só você que tem essa capacidade, né? Exatamente. E eu fico muito feliz quando a gente tem essas histórias lindas para contar, porque nós falamos da conexão do profissional com o mundo do inglês, mas na verdade nós estamos usando o inglês como um gancho para que a gente possa contar histórias de sucesso de pessoas, porque é claro que o inglês esteve presente na sua vida, mas nós sabemos que você teve as oportunidades porque você foi atrás, né, Luiz Felipe? E é isso que eu acho que como educadora, né, como eu estou aqui apresentando hoje, mas a minha raiz, a minha veia é de educação, é da área de educação. E a gente sempre fala que tudo começa, tudo tem um começo, tudo tem essa questão de você dar o primeiro passo, de você ter que correr atrás das coisas e nada está pronto, somos nós que fazemos, né? Então essa vertente para quem está começando, eu sei que tem vários alunos assistindo o nosso programa hoje, a sua entrevista, e eu comentei com eles porque o pessoal manda perguntas, né? Então, pessoal, quem tiver interesse, mande perguntas para o Luiz Felipe. Lembrando que quem compartilhar a nossa live vai estar concorrendo ao brinde, né, no final do programa. Mas o principal é mostrar essa história, né, mostrar entre a sua e tantas outras pessoas o quanto o inglês pode ajudar. A gente ainda não chegou na parte do inglês, né? Vamos chegar daqui a pouquinho. Mas é muito bom poder contar histórias como a sua, né? Então, essa questão que a gente justamente comentou, de dar um início, de dar um start, de você buscar, e hoje você já está você é jovem, né? Tem muita coisa para realizar ainda, mas eu acho assim que dentro, né, dessas etapas você soube aproveitar as oportunidades, né? As oportunidades não vêm muitas vezes não batem a nossa porta, a gente precisa ir atrás, precisa ir atrás, e isso foi o que você sempre fez, né? A gente conhece há muito tempo, então a gente sabe que hoje quando as pessoas te veem, nossa, que bacana, tem muito ainda para acontecer, sim, tem muito para você conquistar, tem, mas você já está, eu diria assim, que você já está numa fase em que você já pode pensar em ir mais longe, no sentido assim, você já conseguiu galgar um pouco, já tem uma história para contar. Construir uma base com segurança, né, Lu? Então, se os passos que a gente vai dando hoje nas etapas de início da vida profissional, no final da vida acadêmica ali, você consegue calçar com segurança e você tem bons contatos, tem boas experiências profissionais, você se dedicou para ser, né, para conquistar. Para ser isso, para você estar na sua profissão. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz de contar essas histórias lindas. Enfim. Mas então, como é que o inglês te ajudou, Luiz Felipe? A pergunta que não quer calar. Como é que o inglês te ajudou a conquistar todo esse know-how, toda essa experiência? O inglês é uma história inseparável, assim, de toda a minha história, não tem como separar em nenhum momento o inglês de tudo. Desde o começo, quando eu conversei antes sobre... eu era criança, então a gente tinha lá... Eu gostava de ler livros, eu gostava de pesquisar num determinado tema e eu chegava num limite. Então eu pensava assim, mas tem mais sobre essa experiência aqui, sobre esse conteúdo, só que está nessa língua estranha aqui. Eu não consigo ir atrás disso aqui, agora eu não entendo, meus pais não entendiam, não compreendiam, estava em inglês tudo. Aí eu não me deixei abater, não, eu fiquei incomodado com aquele negócio, pensei, eu vou atrás, eu vou aprender essa língua para eu poder entender mais sobre esses assuntos que eu quero estudar. Então, esse foi o começo de tudo. Então, a partir desse momento, videogames, músicas, filmes, livros, principalmente, tudo que eu tinha em inglês eu tentava, devorava, o tradutor do lado,
absorvia vocabulário e isso me proporcionou o dobro de conhecimento que eu tinha antes. Então, se antes eu tinha acesso só aos livros em português ou alguma coisa na internet em português, agora eu tenho um mundo de opções em inglês. Então, na própria universidade, sempre que existiam um professor, às vezes, precisava entregar um artigo científico em inglês, que precisava ser uma revista internacional, tinha um renome, precisava estar revisado certinho, sempre me chamava. Então, era gostoso fazer parte desse ambiente, sabe? Onde o diferencial do inglês fazia diferença na minha vida diariamente. Então, ao final da faculdade, na minha oportunidade de ir para o Canadá, em que eu recebi uma bolsa do governo, o diferencial, eu estudei, com certeza eu me dediquei, eu tinha minhas boas notas da faculdade, só que o diferencial foi eu ir bem na prova do inglês. Eu estar pronto ali no quesito, eu posso representar o grupo de brasileiros que vai chegar no Canadá hoje, por exemplo, eu fui representante porque eu estava com o inglês preparado para poder participar de reuniões, fazer tomada de decisão. Isso só no começo da vida acadêmica. Então toda a parte profissional, aqui com pesquisas com alimentos funcionais, hoje no Brasil, existe bastante coisa na área acadêmica. Certo. Então você quer entender como é que um alimento em específico funciona no teu organismo. Ótimo, você consegue ler um artigo em português e saber. Só que como é que um produto baseado naquele seu alimento funcional em específico, com formulação, com teste, com validação, realmente funciona numa grande escala de população? Isso é só internacional, Lu. Exato. Então, ciência hoje, pesquisa hoje, é em inglês. Tá? Hoje, se eu for numa conferência em qualquer lugar do mundo, pode ser na Turquia, pode ser na África do Sul, é em inglês. Que legal. Então, na minha área hoje, não é nem um diferencial, é um essencial. Porque a gente bate muito nessa tecla, sabe, Luiz Felipe? Nós falamos muito isso e justamente a intenção nossa é mostrar para as pessoas que inglês é legal. Nós estamos querendo falar só de inglês, mas o mundo fala inglês e o mundo exige cada vez mais que as pessoas dominem essa língua, porque ele abre... Outro dia eu disse, inclusive, a Duda comentou... o inglês não abre portas, ele abre mundos, né, Luiz Felipe? Então, essa questão de a gente estar sempre voltado a esse mundo, eu acho que ele te propicia coisas que só a nossa língua materna não nos permite. É claro que uma empresa, fica a dica para quem for trabalhar, né, com entrevistas de emprego, porque uma empresa, um contratante, ele exige inglês, além de todo esse mundo, né, de te inserir no mundo do trabalho e te proporcionar muito mais conhecimento em relação que você vai ler na fonte, você não vai ler a tradução, né? Exato. A questão é, você terá lido muito mais do que uma pessoa que só fala uma língua, né? Porque você vai ler jornais, você vai ter que ler livros, você vai ter que produzir textos, você vai raciocinar em outra língua. E isso é importante, né? Não é a questão só do inglês, mas o processo de aprendizagem do inglês é que faz toda a diferença na formação. Então fica a dica aí para todo mundo. Gente, não adianta fazer aquele inglês rapidão, né? O Rapidex precisa ser estruturado, com conhecimento, com escrita, com fala. Enfim, eu estou falando do inglês porque eu realmente... com certeza. É o que eu amo fazer, enfim, né? Mas nós sabemos que ele te proporcionou... Teve uma experiência... Várias experiências, né? Muito bacana que eu passei, foi em 2012, eu tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio através do Rotary, do programa do Rotary, do Rotaract. Eu ia perguntar do Líbano. É muito legal. Eu fui pro Líbano, então pensa a cara da minha mãe quando ela ficou sabendo que eu ia pro Líbano, né? Ela ficou um pouquinho preocupada. Eu falei, calma, ainda tranquilo, é um país pacífico, tá tudo bem lá. É um país no Oriente Médio, mas é um país, assim, maravilhoso, esplendoroso. Eu tive a oportunidade de ir para lá com mais outros 8 intercambistas do mundo inteiro. Então, brasileiro era só você? Brasileiro só eu, exatamente. Então tinha 8 países, 8 nacionalidades, 8 línguas diferentes se encontrando no Líbano. Qual que era o propósito do projeto? A gente ir para o país, conhecer a realidade deles, como eles se estruturam para lidar com a realidade deles, como os projetos comunitários realizados lá podem ser, às vezes, traduzidos para a nossa região e praticar lá. Então, nós fizemos atividades lá dentro da comunidade deles, praticamos dentro do nosso know-how ali de Rotary, de atividades comunitárias, como a gente podia atender eles lá. Então, passamos lá, acho que deu um pouquinho mais de 10 dias em que eu fiquei no Líbano, todos conversando em inglês, porque era a língua que interconectava tudo, né? Eram 8 nacionalidades, então nós tínhamos que decidir por uma língua, óbvio que foi o inglês.
E lá eu tive essa oportunidade, então, de conhecer uma nova realidade e de entender as belezas e as maravilhas que a gente tem aqui hoje. Então, pense que um rapaz de Marechal Cândido Rondon estava lá no Oriente Médio entendendo um pouquinho sobre uma capital de um país que parecia um outro planeta, mas que, na verdade, compartilhava muitas semelhanças com o nosso. E como é que eu já estava lá pensando em como que eu ia fazer um projeto aqui. Que legal! Como é que eu ia traduzir aquilo deles, a realidade deles, ou dos outros países que a gente trocou muita experiência lá, aqui. Então essa foi minha primeira experiência fora do país e escancarou as portas, assim. Acho que nunca mais minha mente voltou ao normal após essa experiência. No quesito, eu quero conhecer mais do mundo, eu quero ver o que mais eu posso aprender para poder trazer para cá. Então, com certeza, foi o início. Que legal, porque assim, eu sempre falo, o primeiro país é o primeiro país. Depois do primeiro país, você entende o que é sair do país, você entende o que é um intercâmbio, você entende o que é conhecer, o que é expandir os horizontes. Aí a gente... Daí para mais. Se a gente quer conhecer mais países, né? Outro dia a gente recebeu o Gilson, o sonho dele é visitar 100 países, né? Olha que legal. Eu tenho alguns recadinhos aqui, Luiz Felipe, pro pessoal. Aliás, para você, né? O pessoal comentando, a Fernanda, minha irmã, seus queridos, a Tereza, sua mãe, que orgulho de você. Beijo, mãe. A Aline, né? Vocês são incríveis, o Altemar, Mili, parabéns, Luiz Felipe. Parabéns, a Leide, obrigada, companheira Leide, um beijo para vocês aí do nosso clube de Rotary. O Rodrigo, parabéns, Luiz Felipe, a Duda, querida, ela ama essa dupla, porque a gente sempre, né, quando pode ter oportunidade de estar junto falando sobre desenvolvimento pessoal, a gente, né, tenta falar sobre isso. A Priscila, parabéns, a Natiele, parabéns, Café, que lindo. Experiências incríveis, é isso aí. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, a gente se sente menos só. Muito obrigado. Ai, que legal. E lembrando que quem compartilhar a live, né, vai concorrer a um presente da Berta Joias no final do nosso programa. Muito bem. Então, e o seu trabalho, Luiz Felipe, como é que isso se conecta com a questão do inglês, com a questão da tecnologia, com esse mundo todo? Porque você esteve no Líbano, você esteve no Canadá, né? Você é brasileiro, trabalha na área, né, do setor de tecnologia, enfim, como é que isso se conecta? A gente se sente, você explicou bem agora, desenhou bem, a gente fica no meio do mundo assim, que está tudo orbitando ao redor. Então é muito interessante. Para explicar um pouquinho sobre como tudo se conecta, eu preciso explicar um pouco sobre o Bioparque em si. Ótimo! Hoje, o Bioparque, ele é a proposta dele, um parque tecnológico e científico, e o que isso significa para a nossa realidade. Em algum momento nos próximos anos, a gente vai ver em Toledo se construindo uma pequena cidade. A gente chama de um polo. Nesse polo irá girar e circular todos os tipos de comércios, transações, negócios, pesquisas, educação voltadas à saúde. Então nós temos um grande exemplo aqui, que é o Hospital Sempre Vida, que está se instalando dentro do Bioparque. Vai ser um investimento de ponta para um hospital de ponta lá dentro. Então tudo gira ao redor da saúde dentro do Bioparque. Então nós temos hoje cerca de 80 empresas instaladas dentro do Bioparque, todas voltadas para a área de tecnologia e inovação. Então isso já dá para dar um pouquinho do panorama. Pense que são 80 empresas diferentes que trabalham com produtos diferentes. Uma atende a parte de agro, outra atende a parte de tecnologia aplicada. Nós do Bioparque pesquisamos saúde aplicada. Então nós temos muitas interfaces de áreas, de regiões ali. A gente precisa ter uma equipe interdisciplinar muito forte. Exatamente, porque é uma estrutura grande, né? E pensa, é uma estrutura muito grande e todo mundo precisa falar uma língua em comum. A gente precisa entender quais são as necessidades de todo mundo que está lá dentro e o que a gente pode prover. Tá? Então, de tudo isso, nós tiramos muitos exemplos de parques tecnológicos e científicos de sucesso do mundo inteiro. Então nós temos parques gigantescos hoje no Canadá, na região de Quebec. Nós temos na França também parques enormes, gigantescos. E nos Estados Unidos, até vou falar um pouquinho de um que eu conheci, que eu tive a oportunidade depois. E eles são um grande foco para nós. Então, por exemplo, hoje na nossa área de pesquisa, nós temos um contato direto com o Canadá. No Canadá nós temos um laboratório lá que é parceiro nosso e que nós trocamos informação num fluxo diário. Então nós precisamos tirar uma dúvida com eles de um experimento, eles precisam alinhar com nós qual vai ser o planejamento do próximo experimento, como é que a gente vai bater nossos resultados e compartilhar esses resultados como um artigo em conjunto. Então é uma estrutura muito robusta de empresas, de pesquisa, de universidades interagindo
e tudo que é internacional e tecnologia é inglês. Então, essa plataforma a gente não foge. Então, a gente brinca. Uma curiosidade legal, nós temos reuniões semanais. Eu preciso compartilhar isso porque é muito bacana. Que legal! Reuniões sim. semanais para a gente atualizar as nossas atividades e tudo mais. Só que, ao final de todas as reuniões, nós todos fazemos uma apresentação em inglês sobre um tema. Pode ser qualquer língua, na verdade, mas nós somos proibidos do português. Que legal. Porque nós precisamos expandir tanto a mente para a língua, mas quanto a pensar de uma maneira diferente do que a gente está tratando. Nossa, que legal. E aqui do ladinho, né, Luiz Felipe? E aqui em Toledo. Em Toledo. Aqui do lado. Então, assim, e a gente, né, eu acho que a gente tem que... nós temos a tendência, o ser humano tem a tendência de olhar muito o que está longe, sabe? Olhar o que está lá fora. Nossa, lá em São Paulo, eu viajo muito, você viajou, eu sempre trago muito o que tem lá fora para preparar o pessoal. Mas nós temos que reconhecer que nosso município, nossa região é muito rica. Nós temos grandes talentos, né? Exato. E nós precisamos valorizar esse espaço, está aqui para isso. Esse programa existe para isso, para que a gente possa valorizar tudo aquilo que a gente tem de bom, né? As pessoas, projetos, fomentar ainda mais, porque nós temos uma capacidade incrível, nós temos uma região riquíssima e nós precisamos olhar um pouquinho mais para o nosso município, olhar para quem é daqui da nossa região, ser um pouquinho, né, bairristas, eu diria, né, usaria esse termo, porque nós temos que valorizar mais o que nós temos. Muitas pessoas nem sabem ainda o que o Bioparque faz. Perfeito. Né? Então, eu acho que a gente precisa entender um pouquinho mais. Que bom que você pode vir, eu fico muito feliz com a sua visita, porque com a sua presença aqui hoje, para a gente poder conhecer um pouquinho mais dessa realidade, né? Enfim, eu só preciso, antes da gente seguir, eu quero muito agradecer, né, os nossos apoiadores. Então, eu tenho uma mensagem dos nossos apoiadores do Sicredi Aliança Paraná São Paulo, Aberta Joias e Relógios e Ótica, que são os apoiadores do Leader School Connection, estão sempre nos apoiando. Enfim, nosso recadinho, aliás, o recadinho deles para vocês. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo ficando distante, de estar ao lado mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas, lembre que a nossa parceria está sempre aberta, porque gente que coopera, cuida. Se você está procurando aquele presente especial ou aquele óculos solar para arrasar no verão, venha para a Aberta Joias, Relógios e Ótica. Além de peças de qualidade em ouro, prata e semijoias masculinas e femininas. Você encontra armações e lentes de grau em inúmeros modelos e tamanhos. Sempre pensando em você e no que você precisa. Joias, Relógios e Ótica. Sempre o melhor para lhe atender. Muito obrigada pela sua companhia. É uma grande honra ter vocês aí com a gente. Enfim, compartilhando nossa live, você concorre ao brinde da Aberta Joias e Relógios. Luiz Felipe, você teria alguma dica de inglês pra gente compartilhar ou para contar para o pessoal que está assistindo? Eu vou dar um spoilerzinho aqui porque eu fui teacher, né? Teacher a gente tem toda uma série de dicas que a gente pode dar, né? Tem umas dicas que eu gosto bastante de dar para quem tem interesse em sair viajar pela primeira vez. Por exemplo, quer juntar a família, quer ir para Orlando, fazer uma viagem, visita a Disney. Assim que toda essa situação passar, todo mundo vai voltar a viajar, vai conhecer outros países de novo. E você quer ir para Disney, por exemplo, com a sua família, quer levar suas crianças para ir para Disney e depois você quer passear em Orlando e quer fazer umas compras num outlet, por exemplo. Você vai num shopping mall. Eu tinha muitos alunos que falavam assim, eu passo uma dificuldade enorme, teacher, para mim, coisas simples com o meu vendedor. Eu quero acertar o número da minha camiseta, eu quero acertar o modelo do meu shoes, por exemplo, do meu sneakers, eu quero acertar o modelo do meu tênis. E é difícil ficar fazendo mímica e ficar... Você se sente um pouquinho frustrado, né? Porque você quer, poxa, eu quero escolher o que eu quero levar para casa, não o que estão me dando, né?
Então eu sempre falo assim, incomodem o teacher de vocês, façam eles fazer uma aula assim específica para isso. Simulem um dia de compra, simulem uma pessoa que às vezes o próprio vendedor não fala muito bem inglês. E aí? Exatamente. Como é que você fica, né? Se coloca lá nesse lugar. É bem legal essa dica para você se posicionar lá dentro. Que é o size, né? Perfeitamente. What size? Small, medium, large, que muita gente na hora de comprar não lembra. That's it. E muitas vezes eles usam os numbers e essa seria minha próxima dica, mas, por exemplo, a number 8 para camiseta, por exemplo, uma camisa. Homem aqui, brasileiro, o que eu vou saber que uma number 8 para uma camisa, por exemplo? Eu não faço ideia. Se adaptar para o lugar. E ainda em números, se acostumar com números. Porque tem duas ocasiões que eu sempre passava para os meus alunos em que eles precisam estar assim afiados com números no ponto da língua. Porque depois que aprendeu 1, 2, 3, 100, 1000, ok, né? Parece que está tudo tranquilo, tudo dominado. Mas você vai em um restaurante, um café, que deu 3,72 o seu café. E você não quer passar vergonha, você quer ali, poxa, eu estudei inglês, estava com meu teacher até agora treinando. Você tem que estar na ponta da língua, os números para, poxa, entendi, aconteceu. Um outro caso também que é interessante, foi numa reunião de negócios, por exemplo. Ou está numa reunião de negócios aqui, que é uma call com outro país, e você precisa apresentar números de rendimento, de déficit, e você ouve o número, e sempre são números grandes, sempre são números quebrados. E, poxa, passou de uma vez só e você agora está tentando entender, lembrar como é que foi, como é que era aquele número e você já perdeu o resto da reunião. Então, olha só, uma coisa tão simples quanto números. Sim, que faz a diferença. Na ponta da língua, exato. Muita gente acha que não é importante. Enfim, eu não vou conseguir ler todos os comentários, mas tem mais alguns aqui. Josélia, parabéns, Luiz, muito bom ter você no time Biopark. Alisson, parabéns, Biotech Palotina, né, bem representado. O Douglas, o inglês permite a interconexão entre as pessoas do mundo, troca as experiências para nos tornarmos pessoas melhores. Que legal! A Mariane Halber, um beijo, Mari, querida, parabéns. Isso aí. Enfim, todo mundo curtindo, ouvindo você, eu fico muito feliz. Gente. Esse é o objetivo do Leaders Co Connection, né? Mostrar o que está acontecendo, não só no mundo, mas aqui. E daqui a gente pode crescer e ainda expandir muito mais, com certeza, enfim. Com certeza. Você sempre buscou trabalhar com pesquisa, Luiz Felipe? Sim, eu acredito que, como eu havia comentado, desde criança isso crescendo dentro de mim. E a oportunidade de lançar algo inédito, sabe, Lu? De você entender um problema, porque a pesquisa nada menos do que você ter um problema e querer solucioná-lo. Certo. Ou você tem um problema que foi solucionado pela metade, e você quer buscar uma hipótese para provar que aquele seu caminho é o melhor caminho para ser seguido nessas situações. Isso, às vezes, a gente não tem escala para entender, a gente não consegue compreender. Então, por exemplo, se hoje existe um tecido específico para ser utilizado em, por exemplo, cartazes, em lonas de divulgação, o pessoal que trabalha com marketing, não é porque foi aquele tecido que escolheram, ficou mais bonito na luz e é isso aí. Tem toda uma pesquisa por trás, isso não é nenhuma área que eu conheço, né? Então tem toda uma pesquisa para saber como que aquele tecido reage, como é que ele adere à tinta e é um exemplo. Agora pense em um exemplo na minha área de ciências, de biociências, assim. Como é que o nosso organismo, com toda a sua estrutura já celular programada, consegue absorver uma molécula de proteína que a gente comeu no nosso almoço hoje? O nosso prato lá tinha peixe, tinha uma batata frita, tinha uma carne. Como é que tudo isso consegue entrar no nosso organismo de forma eficiente? Uau. Então, essa parte de alimentos funcionais trabalha muito com isso. Então, a gente quer saber quais alimentos são os mais eficientes em fazer esse processo de dar energia e manter a gente em forma ainda por cima, né? Que é muito interessante. Muito interessante. Enfim, e você atua também, então... Também não. Você atua com pesquisa no Biopark. Essa é a sua função. Perfeito. Né? E você comentou que são 80 empresas atuando no Biopark hoje. Perfeitamente. E se eu tenho uma empresa, quero abrir uma empresa no Biopark, como funciona? A gente está com um programa de residência de empresas dentro do Biopark hoje. Então, o Biopark ele funciona como uma aceleradora de uma empresa. Certo. Você tem um negócio, uma ideia de negócio e você tem ali sua sociedade, você tem tudo planejado. Só é complexo para você hoje um local para você se instalar, um teto para você colocar a sua empresa e começar a fazer ligações para os seus clientes, começar a fazer o seu produto girar. Ou
desenvolver o seu produto, que ali na frente vai ser uma fonte de renda para o seu negócio. Ou você é uma empresa super consolidada e você quer um local ali, como é o Bioparque, como eu falei, vai ser um polo, e é um polo hoje de um hub de conexões entre empresas e entre negócios entre países. Certo. Você quer ter a sua empresa lá dentro, você também pode entrar nesse programa de residência de empresas. Esse programa vai te oferecer, vai avaliar o seu projeto, vai te questionar quanto a como está o seu planejamento, quais são os seus interesses de negócio como empreendedor hoje para o seu futuro, e a gente vai planejar como é que vai ser a sua melhor estadia dentro do Bioparque. Vai te oferecer um abrigo, um lugar, uma mesa, você vai ter um local para sua equipe, onde você pode sentar e desenvolver com tranquilidade o seu produto, porque você vai ter o amparo técnico, por exemplo, a parte técnica, nós podemos fazer todo esse apoio técnico na área de laboratórios e pesquisas, na área de consultorias financeiras, consultorias jurídicas, tudo para proporcionar que a sua empresa se estabeleça bem. Com a sua empresa se estabelecendo bem, lucrando bem, esse é o lucro do Bioparque. Ok. Nós queremos que a sua empresa lá dentro hoje seja uma empresa de sucesso no futuro. Então, que legal! Terrenos estão à venda, também tem essa questão que você havia comentado. E isso, como parte do processo de criação desse polo, dessa cidade que vai acontecer ali em Toledo, certo. Nós temos etapas de loteamento desse local todo. A gente não consegue lotear ele todo de uma vez, a gente precisa lançar o parque por etapas. Hoje nós estamos numa etapa que fica em frente ao Hospital Sempre Vida que está sendo instalado lá. Que legal! Então o hospital, que vai ser gigantesco, vai ter diversos leitos, UTI, toda a parte de enfermaria, atendimento específico para vítimas de queimadura também, então vai atrair muita gente. Então, por exemplo, você tem já a sua empresa muito bem estruturada, ou você tem um interesse em investir num lugar, nesse parque científico que está com um futuro garantido. E você tem um espaço lá para você poder construir um prédio, você pode construir uma habitação. Hoje nós estamos mais de 400 alunos hoje rodando dentro do Bioparque, hoje. Né? Imagina. Então, imagina isso daqui a 10 anos, imagina gente. Daqui a 10 anos. Então hoje nós precisamos de habitação para esses alunos morarem. Então hoje os investidores procuram um Bioparque para construir terrenos, construir prédios, construir salas comerciais. Essas empresas incubadas no Bioparque vão querer ficar por ali. Então elas vão poder alugar uma sala comercial, instalar sua empresa lá dentro, clínicas, laboratórios. Então, se alguém tem interesse, inclusive eu já divulgo, se alguém tem interesse em saber mais sobre o Bioparque, em saber como investir no Bioparque ou como incubar a sua empresa no Bioparque, acesse nosso site lá, bioparque.com.br, e você vai poder acessar tanto a parte de investimentos quanto a parte de incubação de empresas. Então lá você vai conseguir ter mais informações detalhadas, manda um e-mail pra gente, qualquer coisa pega o meu contato com a Lu, ou na live aqui, fica à vontade de chamar, a gente tira suas dúvidas, a gente vai conseguir fazer um trabalho bem bacana aí. Nós queremos, Lu, empresas que inovem. Você percebeu que o nosso tema hoje de conversa foi quase inovação. Sim, inovação, todo, né? Tecnologia, que é o que está atrelado ao mundo do inglês. Exatamente. Né? O inglês está nesse... o inglês gira, né? Na verdade, ele está ao redor de tudo isso. Isso é muito legal. Perfeitamente. Fico muito feliz que você pôde vir e falar um pouquinho de tudo isso pra gente. Claro que a gente poderia ficar aqui horas, né? Falando. Horas, com certeza. Mas pensando já essa questão do Bioparque, você comentou dessa questão da pesquisa. Quais seriam os seus projetos a longo prazo, Luiz Felipe? Hoje, dentro do Bioparque, nós somos muito fomentados a educação. Então hoje eu estou na segunda etapa do meu mestrado, estou na reta final agora, vou defender meu mestrado no próximo ano. Então, logo na defesa do mestrado, eu já procuro engajar o meu doutorado. Que legal. Então hoje, para mim, na área de pesquisa, eu com certeza, se tem algum pesquisador assistindo, alguém que conhece alguém, na família tem pesquisador, entende que a necessidade de ter um doutorado, um PhD, um PhD que pode ser feito em qualquer país do mundo, inclusive, é muito essencial para você conseguir estruturar suas pesquisas. Certo. Então hoje muito dos acessos a hubs de pesquisadores é através do seu diplomação, do seu título. Da sua formação. Exatamente. E como é que ficou essa questão de você apresentar um trabalho lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício? Isso foi incrível. Foi uma oportunidade bem incrível. Eu tive que te ligar de lá, claro. Né? Óbvio. Eu tava lá. A teacher fica
Muito feliz, Lá nos Estados Unidos eu tava, não, vou ligar pra Lu porque ela precisa saber, compartilhar essa alegria desse momento. Eu escrevi um artigo, uma parceria com o meu primo Robson, inclusive, Robson, se estiver assistindo, boa noite. A gente fez um trabalho muito interessante na área de computação e tecnologia, né? Novamente tecnologia. E nós submetemos esse artigo para uma conferência internacional. Que acontecia nesse ano, ela é anual, todo ano ela altera os locais, só que olha só a coincidência de ser no Vale do Silício, no berço da inovação e no berço dos parques tecnológicos em geral. Então, em março eu fui para lá, eu tive mais sorte que juízo, foi bem no comecinho da pandemia. Sim, as coisas não justamente, você chegou, eu acho que estava começando, né? Eu peguei o último voo de lá para cá. Nossa. Foi mais sorte que juízo. Mas a gente conseguiu, por sorte, toda a conferência em si aconteceu um outro nível que eu não estava assim, foi inovador para mim, assim. Que legal. Eu enfrentar cientistas, doutores de todos os campos lá, juntos para resolver esses problemas que eu havia comentado, que esse é o mote da pesquisa, né? Certo. Para a gente trocar ideias e informações, e tive que fazer uma apresentação oral, eu fiquei muito... Inclusive você foi premiado como o melhor apresentador do evento naquele dia, que deixou a Teacher ainda mais orgulhosa. Nossa, eu fiquei surpreso, fiquei assim, extasiado, foi uma oportunidade incrível de estar lá com ele, sabe? E poder participar num evento tão grande, porque a gente vai em conferências aqui no Brasil, sabe, Lu? Faz parte da nossa vida como pesquisador. Precisamos, né? Em todas as áreas. Todas as áreas, perfeitamente. É onde a gente troca, né, realidades. Às vezes a gente está focado em um ponto que não é o ponto lá, a gente entende. Mas uma conferência desse nível lá nos Estados Unidos, e teve uma coisa bem legal que eu conheci enquanto eu estava no Vale do Silício, que foi a Universidade de Stanford, que é maravilhosa. Ela é muito renomada na área de ciência e pesquisa, e ela é um dos berços de parques tecnológicos, e esse modelo que hoje é o Bioparque de abrigar laboratórios ou empresas que trabalham com pesquisa aplicada, onde eles possam compartilhar seus resultados não, compartilhar suas metodologias, suas técnicas, para que todos cresçam. Que bacana. Essa visão é muito interessante. Trouxe isso para cá hoje. Então olha como tudo está conectado, tudo em inglês, né, Lu? Claro. Claro. Apresentar em inglês, a gente fala em português aqui, a gente já, né? Fica nervoso. Na verdade, está acostumado a falar mais inglês que português, mas enfim, eu fico muito feliz com toda essa sua trajetória, por isso que eu queria que você estivesse aqui com a gente, para contar um pouquinho para o pessoal da sua história, porque eu acho que ela é inspiradora. Nós precisamos de histórias inspiradoras, né? Nós temos os alunos, tem muitos jovens por aí, muitas vezes pensando, olha o que eu vou fazer, não sei o que fazer. Eu falei, tá aí, gente, tem tantas coisas legais para se fazer, pesquise, converse com a gente. Enfim, nós, tantas outras pessoas também, os professores, enfim. Mas a internet está aí, pesquise, a área que você gosta, vai atrás, corre. As oportunidades não vão aparecer, somos nós que temos que correr atrás delas e quando a gente corre, elas aparecem, é muito legal. É verdade. Enfim, eu teria a questão de uma mensagem que se você quisesse deixar para o pessoal, porque nós estamos encerrando, né, o nosso programa, já acabou, enfim. E eu queria mais uma vez lembrar a todos vocês que o nosso programa Leaders Co Connection acontece todas as terças-feiras, às 19h30, na página Piccolo Esporte Notícia, no canal 4 do Paraná Mídias, na grade de programação da Opção Telecom e Domus Telecom. E todas as terças estarei aqui esperando vocês, com o apoio da Berta Joias, com o Sicredi, e já vou contar para vocês quem é que foi o Felizardo, quem foi o ganhador ou ganhadora do brinde da Berta Joias. Luiz Felipe, então, para encerrar nossa conversa, as suas considerações. Tá, eu gostaria muito de agradecer então minha família por tudo que depositaram a confiança em mim, que sempre confiaram em mim, sempre me motivaram. Eu fiquei sempre... sou muito grato a eles por tudo que eles fizeram pra mim. Minha namorada Eduarda, que me deu todo o apoio, tava lá me acalmando até agora há pouquinho, então tá querida. Meus amigos, a equipe BTS, todos os parceiros que sempre estão, minha equipe de trabalho também lá no Bioparque, são todos fomentadores para que todos cresçam juntos. É muito bom, é muito satisfatório hoje, Lu, estar num lugar onde na minha família, no meu relacionamento, na minha vida profissional eu posso falar que todo mundo se apoia para que todo mundo cresça. Isso é que bacana, realização para mim. Então, que legal. A gente fica muito feliz em saber que você conseguiu conquistar e que tantas outras pessoas também possam ter essa oportunidade.
e que corram atrás e que se realizem e que você consiga, com certeza, alcançar muito mais. Tenho certeza. Sim. Muitas coisas estão a caminho ainda. Muito obrigada você que está aí. E o ganhador é... ou ganhadora? Jonathan Munger. Or Munger. Jonathan Munger, você é o ganhador. É só passar na Berta Joias e Relógios, Ótica, e retirar o seu brinde, tá? Enfim, e hoje ficamos por aqui. Agradeço a sua companhia. É muito bom ter vocês aí conosco, nos acompanhando. Terça-feira estarei aqui novamente com novos casos, né? Com novas histórias para contar. Agradeço de coração. See you next week. See you next week. Bye bye. Bye bye.